se a gente pudesse adaptar a pergunta, que eu continuo achando excelente, a resposta de vocês, eu perguntaria, será que o Tropa de Elite 1 pendeu para a direita naif e o Tropa de Elite 2 pendeu para a esquerda naif? Seria algo assim. O Tropa de Elite 1 é muito mais difícil. Quando a gente fez o filme, eu e Braulio, o Tropa 2, a gente foi lá ver o filme, lá na ilha. Chegou uma hora que, não sei se o Dani Rezende está aqui, ele falou que vinha, mas não veio. Chegou uma hora que eu me tranquei com o Dani, montamos o filme, aí vamos mostrar para o Braulio. Se o Braulio gostar, as outras pessoas vão gostar também. Aí o Braulio foi lá e olhou o filme e gostou do filme. Ele é chato mesmo. Chato mesmo, Vai ler esse artigo dele que eu não li ainda. Aí vimos o filme, o Braulio gostou e a gente saiu para almoçar e a gente começou. Mas esse filme é um pouco mais complexo do que o primeiro. Será que vai funcionar com o público? Hoje vai bater o recorde da história do cinema brasileiro. Aí é hoje mesmo que vai bater. Aí vai ver como a gente não sabe o que a gente faz, né? Depois eu parei para pensar e falei, não, o segundo filme é muito mais fácil de entender do que o primeiro. Porque o primeiro requer que o espectador se abstraia do narrador. O filme é uma crítica ao narrador. Só que o esforço do espectador, que foi com aquele narrador o filme inteiro, viveu a vida dele, se identificou porque a dramaturgia é boa, porque o ator é carismático e genial, que é o Wagner Moura, e eu sei filmar um pouquinho e tal. E esse troço foi andando junto e fez um filme bacana para o cara chegar no final do filme e falar, peraí, tudo que eu senti por esse cara, eu tenho que criticar, requer uma abstração muito maior do que no Tropa 2. Porque no Tropa 2, o personagem está se criticando. É muito mais fácil entender o Tropa 2. Agora, nem é de esquerda um, nem é de direita o outro, porque a gente pode discutir sobre esquerda e direita aqui. Eu acho que a esquerda e direita, hoje em dia, dá muito pouca informação para você. O Lula é de esquerda. O Serra é de direita. O que você aprende com esse adjetivo? Significa pouco hoje em dia, né? Eduardo. Não, o Padilha falou uma coisa aqui que eu, como economista, fiquei tentado a dizer uma coisinha. A questão de remunerar o policial pela produtividade. É curioso como um incentivo errado pode causar um enorme desastre. E tem um exemplo muito interessante que aconteceu na Inglaterra. O governo inglês criou uma colônia penal na Austrália e precisava contratar serviços de frete para fazer o transporte dos presos para a Austrália. Contratou do setor privado e pagava o frete pelo número de presos embarcados. E eles começaram a perceber que, quando chegava na Austrália, metade tinha morrido. Aí eles resolveram mudar. Não, vamos pagar o frete pelo número de presos desembarcados vivos. Não morreu mais ninguém. Passou a chegar todo mundo vivo na Austrália. Um incentivozinho bem desenhado pode fazer uma maravilha numa gestão pública. Eu achei que esse exemplo... Outro exemplo que me lembrou também do anedotário brasileiro é quando o Sarney anunciou, na época que era presidente, que a reforma agrária ia começar por áreas de conflito. Se o cara quisesse incendiar o país, ele dificilmente teria tido uma ideia mais nociva. O Brasil é tão cordial que não incendiou o país, né? Mas o cara anunciar que vai começar a reforma agrária em áreas de conflito está pedindo para pôr fogo no país, né? Algum outro... Tem mais um exemplo disso, que é o programa do leite, né? A mãe ganhava leite para o filho desde que ele tivesse subnutrido. Aí, por mais que desse leite para a mãe, o filho continuava subnutrido. Isso aconteceu. Boa noite a vocês. É Mauro Chaves, meu nome. Eu queria me referir, primeiramente, àqueles... bem, primeira coisa, essa coisa da violência que você transmite. Você não vê um telejornal, esses policiais... Como nos filmes americanos, sempre você vê o policial correndo atrás do bandido, né? Correndo. Eu nunca vi correndo, porque ele atira, geralmente, não é? Então, esses números são assustadores, que você estava me referindo, porque por 100 mil habitantes, muitas estatísticas mostram que por 100 mil habitantes, no Brasil, morrem, morte violenta, assassinato, 25 pessoas. Nos Estados Unidos, são 7 mil pessoas. Aí vai descendo. Alemanha, França... Em termos de 6 mil, é de 6, 7,
você chega no Japão com 0,68, quer dizer, é brutal a diferença. Mas eu queria fazer uma pergunta específica com relação à parte política. Essa relação, eu acho, foi excepcionalmente bem mostrada, aliás, com muita coisa foi excepcionalmente bem mostrada no filme, essa relação política com toda essa organização, não só milícias, como todo o tráfico. Agora, eu queria saber o seguinte, muitos políticos têm reclamado porque não se salva nada na política. E, de um certo modo, há uma opinião muito negativa com relação aos políticos. Mas o filme ele é muito drástico, não tem um sujeito que possa merecer alguma confiança, alguma coisa. Então, eu queria saber se foi deliberadamente, vocês fizeram, realmente, vocês calcaram em cima dos políticos, né? Boa pergunta também, Mauro. Só complementar. Eu que assisti o Tropa 2, gostei mais do 1 do que do 2, ao contrário do Braulio, que escrevia no artigo que gostou mais do 2 do que do 1. Achei que no 2 o Fraga se salvou. Apesar daquela conta que ele faz, que me parece absurda, mas ele de uma certa maneira, ele se salvou. Eu ouço esse comentário, mas tem o Fraga, né? Ele representa um tipo de político que não está envolvido em nenhuma negociata no filme. Agora, por outro lado, também, a gente não pode, num filme, querer fazer um painel completo de tudo. Não é assim que a gente faz, né? A gente realmente faz sínteses e vai nos pontos que são mais interessantes para o drama, né? Então, nunca a gente nem se preocupou com isso, de mostrar uma gama maior de políticos. A gente queria um político combativo, querendo investigar um problema concreto da sociedade, do caso das milícias, e aquela máquina de funcionamento da Assembleia Legislativa que não facilitava as coisas para ele, né? Se resume um pouco a isso, como pano de fundo para a nossa história. A gente realmente não se preocupou. A gente até tinha mais personagens políticos, né? A gente tinha uma insinuação a um... Não sei se eu devo... Não devo. Então tinha... Não, por favor. Hoje é um dia histórico, por favor. Não havia necessidade para contar a história. Seria o quê? A gente ia ficar ilustrando, descrevendo vários políticos, o filme ia ficar chato. Entendeu? Então a gente foi no que interessava, né? Um cara da esquerda querendo investigar um assunto e os outros políticos, alguns envolvidos, outros não naquilo, mas não dando atenção para ele. Era o drama do Fraga, né? Eu acho que é isso. Agora, vocês não acham que uma coisa que singularizou para pior o caso do Rio de Janeiro foi uma política, uma estratégia de acomodação prolongada com uma situação de ausência do Estado em todas essas regiões que foram tomadas pelo tráfico? Coisa que eu acho que não ocorreu no resto do Brasil. De você aceitar que o Estado está fora e que aquele território vai... O monopólio da violência, que é a grande prerrogativa do Estado, não vai ser exercido em áreas enormes da cidade. Eu tenho a mesma impressão, mas acho que o Zé responde melhor que eu, porque ele é carioca. Olha, uma vez o Dioniso Carneiro estava dando uma aula na PUC e ele começou a explicar para os alunos como é que era antigamente, quando a inflação era, sei lá, 20%, 30%, 40% ao mês, e todo dia a gente tinha que rolar a dívida diariamente e tal, e um aluno levantou a mão e falou assim, mas como que aconteceu isso? Ele falou assim, um pouquinho de cada vez. Até que a gente chegou nessa situação, né? A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro, não foi instantâneo, né?